Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um novo dia, estamos começando mais um momento de reflexão da Palavra de Deus. Deus Supremo, Deus maravilhoso, Paizinho querido, estamos mais uma vez perante a Tua presença nesta manhã abençoada que o Senhor renovou sobre nossa vida através das Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Pai, eu coloco a minha vida, a vida dos teus filhos, que já nos ouvem a partir de agora. Que teu Espírito Santo esteja ministrando em nosso coração a tua palavra. E oro a ti, meu Pai, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos estar meditando na palavra do Senhor. Eu quero trazer como tema para esta mensagem: não perca Jesus de vista. Abra sua Bíblia no livro de São Lucas, no capítulo 24. São Lucas, capítulo 24, o verso 31. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Amém. Esta é uma história ímpar que somente São Lucas conta a respeito do desapontamento de dois discípulos de Cristo. Apenas um tem o nome revelado, Cleopas, o outro permanece no anonimato. Esses dois homens decidiram então voltar para a aldeia, tristes, lamentando-se um com o outro, dois solitários contando o desapontamento da situação ocorrida naquele dia em Jerusalém. Jesus, ele se aproxima e se interessa pela conversa. Jesus pergunta o que eles estavam conversando. De repente, dentro da simplicidade deles, perguntaram: és tu forasteiro aqui em Jerusalém? De tudo que aconteceu com Jesus, aí ele começa a relatar o que ocorreu. Então, depois que Jesus ouve, Jesus começa a dizer que eles demoraram a compreender o que a Escritura havia falado a respeito do Cristo, a começar por Moisés e os profetas, que era necessário que tudo aquilo acontecesse. Mas enquanto isso, eles seguiram caminhando. Era uma tarde, já quase anoitecendo, e quando estava próximo deles entrarem na sua casa, na aldeia, Jesus fez o sinal que iria adiante mais. Eles, ainda não conhecendo que era Jesus, eles deram um sinal para dar um agasalho, para dar um repouso a Jesus. E disse: olha, já se faz tarde, o dia já se declina, entra conosco. Então eles entraram na casa, e Jesus também. E quando eles estão à mesa, Jesus pega o pão, verso 30, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Foi na oração e no repartir do pão que eles abriram seus olhos e compreenderam que era Jesus. E quando perceberam, Jesus já não estava mais presente no meio deles. Queridos, há muitas interrogações porque esses dois não reconheceram que era Jesus. A Bíblia diz que os olhos deles estavam como vedados. Estavam como vedados para que não reconhecesse
Está aqui no verso 16: mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Qual a razão? Não sabemos. A Bíblia não explica por que ou qual motivo aqueles discípulos não conheceram que era Jesus. Talvez seja por conta da tristeza, talvez seja por conta dos olhos que não estavam perfeitos para enxergarem uma hora daquela por conta da tristeza. Talvez seus olhos, de tanto chorarem, de tanto ter a tristeza, o desânimo, ter invadido a sua alma, talvez eles não reconheceram, mesmo a Bíblia dizendo que os olhos dele foram impedidos. Mas quem impediu que os olhos deles não vissem a Jesus? Esta é uma pergunta que não tem resposta. O que dizer também no capítulo 20 de São João, quando Jesus, o capítulo 21, quando Jesus estava pela manhã e os discípulos estavam pescando, apenas Jesus se aproxima na beira da praia e os discípulos que decidiram então voltar à pescaria, eles não reconheceram. Apenas João reconhece depois da ordem dada a Jesus para que eles lançassem a rede. E a Bíblia diz que depois que o milagre acontece, João reconhece que aquele era Jesus. Porque Maria Madalena reconheceu que era Jesus. Maria Madalena reconheceu que era Jesus, talvez por conta da grande compaixão que Jesus tinha, porque as mulheres não tinham valor na época de Jesus. Jesus veio para dar valor à mulher. Vemos na Bíblia as mulheres acompanhando, servindo a Jesus, caminhando com Jesus. Então, talvez seja por conta desse amor que as mulheres tinham para com Jesus, sendo elas as primeiras a serem testemunhas de que Jesus havia ressuscitado. Mas a pergunta é que talvez aqueles discípulos não reconhecessem que era Jesus por conta da angústia que eles tinham no coração. Seja o que for, a gente não pode permitir que a tristeza venha estar no nosso ser a ponto de perdermos a espiritualidade, de ter os nossos olhos espirituais abertos, porque uma vez a gente se envolvendo pela situação negativa que veio sobre a nossa vida, isso impede de a gente enxergar o sobrenatural. Quem sabe, assim como esses dois discípulos, talvez você tenha tido nesses últimos dias tal tristeza que você não tenha enxergado o sobrenatural do Senhor. Que possamos a cada dia, meus queridos, estar com os nossos olhos abertos, tanto os olhos físicos como os nossos olhos espirituais. Pedir ao Senhor para que os nossos olhos estejam sempre abertos para enxergarmos o sobrenatural do Senhor e sabermos distinguir o que é de Deus e o que não é. Que Deus nesse dia Ele esteja abrindo a nossa mente para que haja a compreensão, porque precisamos nesses últimos dias estar com nossos olhos espirituais atentos para aquilo que está acontecendo e que virá, quando menos se esperar, a volta de Jesus.
Que eu e você possamos não nos conformar, mas buscar em Deus o que é preciso para a nossa vida. Mas a pergunta ou a frase do comentário continua: não perca Jesus de vista. Pai, eu quero mais uma vez te agradecer pela tua palavra, a tua palavra que traz alimento, a tua palavra que nos traz o refrigério, a tua palavra que nos dá força, nos dá ânimo. Ó Deus, eu quero colocar nas tuas mãos cada uma dessas vidas que estiveram conosco, cada pai, cada mãe, cada família aqui presente. Que o Senhor esteja abençoando estas vidas, que haja, Senhor Deus, a compreensão, o discernimento no nosso meio, para que possamos, Senhor, compreender aquilo que vem de Ti e aquilo que não é. Os que estão desempregados, os que estão saindo à procura de emprego, de um trabalho, que o Senhor esteja à frente dos teus filhos. Senhor, os que estão saindo também para efetuar um exame, ou levar os mesmos para os médicos. Que o Senhor esteja à frente dos teus filhos, seja o teu nome glorificado nessas vidas, Senhor. Os que estão detidos, que o Senhor esteja libertando essas vidas. Que a tua obra seja uma obra perfeita em cada um desses que precisam, Senhor, ter a sua libertação. Eu também coloco nas tuas mãos cada um daqueles que administram, os que ali presidem, que o Senhor esteja dando sabedoria, que o Senhor esteja protegendo. Eu oro a Ti, meu Pai, apresentando todos esses pedidos, a minha vida, a vida de minha esposa, a nossa família, meus vizinhos, os meus companheiros de trabalho, meus chefes. Dás um dia de paz, dás um dia de bênção. Eu oro a Ti, Senhor, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe seu dia. Tenhamos um dia debaixo da graça do Senhor, mas eu peço que você esteja me ajudando, se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Estar aqui, olha, Ramiro Silva, momento de reflexão. Você vai me localizar para identificar e não se confundir a foto de perfil que distingue, que demonstra quem sou. É a mesma foto do Facebook, do Instagram e do Twitter, eu e minha esposa. Fazendo isso, você vai me ajudar a manter firme o canal, e toda vez que tiver um vídeo novo, o YouTube vai lhe avisar. Não esqueça também de acionar o sininho para dar o aviso. Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.